Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Cá estamos nós, mais uma vez, vamos dar início à nossa escola bíblica, estamos aí nos ajustando para isso, bom tê-los aqui, bom dia, irmãs, irmãos, bom dia, irmão Linaldo, irmã Cláudia, bom dia, Deus abençoe. Aguardar que mais alguns cheguem aí e nós vamos caminhar com Jeremias, cidade de Tiradentes, bom dia. Irmão, bom dia, Marcelo, bom dia, paz do Senhor, Marcelo aí, nos acompanhando, irmão Tiago, Deus abençoe, irmã Vera, irmã Irene, bom dia, Deus abençoe cada um que está chegando aí, meus irmãos, vamos aí nos organizando, aí com a sua Bíblia, anotações, seu material e nós vamos caminhar. Mais uma vez, mais um domingo. E essa semana, pensando em nossas atividades, eu quero louvar ao Senhor pela vida da nossa igreja, pela fidelidade dos nossos irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida. Manailde, bom dia. Deus abençoe, irmã Cileide. Nós vamos caminhar mais um pouco. Plínio, Eliene, sejam bem-vindos. Irmã Marlúcia, Deus abençoe. Irmã Marlúcia e irmão Gilmar, Deus abençoe vocês. Bom dia, Daniel, Vila Flórida. Paz, irmão Giovanni. Sem som, alguém escreveu? Por favor, dá um retorno aí. Estão todos ouvindo? Alguém escreveu aí sem som. Irmã Maria Helena, Deus abençoe. Irmão João, cidade de Tiradentes. Deus abençoe, irmão, também. Alguém me dá um retorno? Alguém escreveu aí sem som? Acho que não. Acho que estão todos ouvindo. Alguém me dá um ok aí, por favor. Irmã Margarida, Deus abençoe. Alguém me dá um... O áudio está ótimo, o Elinaldo colocou. Então, alguém escreveu ali sem som. Aumenta aí o seu celular. Acho que o problema está no seu aparelho. Ok, som ok, irmã Vera, obrigado. Ok, irmãos, nós vamos orar e nós vamos caminhar nesse instante. Eu tenho aqui alguns avisos antes da nossa oração. Algumas boas notícias, né? Como temos mencionado na semana, graças a Deus, pastor Ivan já está em casa, se recuperando, já saiu da UTI e do hospital, graças a Deus, recuperando em casa. Então, louvamos ao Senhor aí pela vida do pastor Ivan, ok? Também a Alessandra em casa, já com a Júlia, Deus abençoe, nós louvamos a Deus. Continue orando pela Alessandra, ela precisa se recuperar de uma anemia e carece aí das nossas orações, ok? Mais duas notícias que eu acho que são boas. A irmã Tamara, que é responsável pelo departamento infantil, o departamento infantil começa hoje aí com alguns vídeos, logo após aqui a nossa live. As mães, a irmã Tamara já está em contato, a Bárbara já fez aula assim, já preparou algumas coisas, e as nossas irmãs estarão abençoando as nossas crianças com alguns vídeos de aula. Então, logo após a live aqui, vocês vão receber em suas casas a cada domingo, para que possa também as nossas crianças
ter aí o cuidado da igreja através do departamento infantil. Então, avisando, a irmã Tamara está cuidando disso, já deve ter entrado em contato com algumas pessoas para isso. Então, louvamos a Deus. E aí, vendo aqui algumas pessoas, algumas mães que estão aí na live com a gente, então a irmã Tamara vai entrar em contato com você. Se não entrou ainda, você pode procurá-la também. A Tamara, a Bárbara estão cuidando disso, ok? E é uma boa notícia. Uma outra boa notícia, irmãos, é que com a ampliação que está tendo cada vez desse distanciamento aí, dessa norma do nosso governo, eu estava numa série de visitas a pessoas que estavam vindo à nossa igreja e iríamos começar uma classe de integração. E nós temos muitos visitantes que estavam acompanhando a nossa igreja, pessoas que nos procuraram para membrar em nossa igreja. Iríamos começar a classe de integração quando fomos interrompidos aí por essa pandemia. E aí, essa semana, trabalhando em cima disso, eu louvo a Deus pela vida da irmã Sandra, que manteve aí, me deu os contatos dessas pessoas e a maioria delas estão acompanhando aí as nossas programações. Alguns têm dado retorno. Eu cheguei a visitar o Vinícius e a Lisandra, cheguei a visitar ali o Diego e a Amanda, cheguei a conversar com a Daiane. Então são pessoas chegando em nossa igreja. Nós temos um grupo aqui de visitantes, pelo menos, e que estavam se aproximando, e alguns que precisam se preparar para batismo. Então, como disse, chegando aí muitas pessoas, alguns que eu já citei aí, o Diego e a Amanda com a Daiane, o Vinícius e a sua esposa Lisandra, o Kaique, temos aí o Rodolfo e a Luciene de volta, temos aí o Emerson lá do Jardim Fortaleza, a Arlene com a sua filha, tenho mandado também os contatos aí para o Bento e a Doris, temos aí o Sérgio Taveira, ou seja, temos um bom grupo. Então, essa semana eu vou entrar em contato com vocês. Nós vamos montar uma sala de aula online, possivelmente às segundas-feiras. É a única noite hoje que eu tenho livre, apesar de estar em casa e na igreja, mas nós vamos montar essa classe de integração online. Então eu vou entrar em contato com vocês e nós vamos começar a trabalhar. Não dá para ficar parado esperando só que passe aí a pandemia. Então, vamos agilizar aqueles que estão chegando na nossa igreja. E aí eu quero abrir um parêntese aqui com respeito à membresia. Os irmãos da nossa igreja que estão acompanhando, inclusive essa EBD, é resultado disso. Estamos trabalhando disciplina bíblica depois de passar por membresia. E a frase que nós costumamos bater na tecla o tempo inteiro e que estudamos isso biblicamente, não há membro, não há salvo sem estar vinculado a uma igreja. Isso não existe. Biblicamente, todo salvo estará ligado a uma igreja. Todo salvo é igreja e estará ligado a uma comunidade cristã. Então, isso é bíblico. Então, se você me ouve, mesmo você que visita a nossa igreja ou você que está me acompanhando e você hoje está naquela ideia do crente em casa, igreja não é invenção do homem, igreja foi algo instituída pelo Senhor Jesus e todo salvo fará parte de uma comunidade. Só aprofundando mais um pouco nisso, você não vai encontrar uma perna, um pé andando por aí sozinho.
sabe? Eu sou corpo, mas eu vivo sozinho, eu ando sozinho. Não existe isso. Todo membro está ligado a um corpo. Ele só estará vivo assim. O membro fora do corpo, ele morre. A tendência é essa, não tem outro jeito. Então, por isso, você que me ouve, se você não faz parte ainda de uma comunidade, não está ligado a uma membresia de igreja, reveja a sua salvação, reveja a sua conversão. E aí você pode buscar a Escritura, se você tiver dúvidas sobre isso, pode me procurar, me chama. Nós estudamos isso o ano passado, um semestre inteiro em nossa igreja, esgotando essa questão de membresia. Então, você que me ouve, querendo fazer parte dessa classe, serão aulas online, nossa classe de integração, tá bom? Aqueles que eu citei, aqueles que têm visitado nossa igreja, eu vou entrar em contato com você durante essa semana. A partir da próxima segunda, vamos começar aí uma classe de integração, a partir da próxima segunda, dia 11. Tá bom? Ok. Dito isso, nós vamos retomar a nossa aula. Eu quero convidar você, nesse instante, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Ok? Vamos orar. Deus de graça, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, eu quero, juntamente com os meus irmãos, nesta manhã, te adorar, te louvar. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida. E como é bom poder interagir com os meus irmãos. Essa saudade que nós temos de nos abraçarmos e de estarmos no mesmo ambiente, nós cremos que isso é saudável. Nós só temos essa saudade por causa do amor que o Senhor colocou em nossos corações. É inexplicável o Senhor nos levar a amar pessoas que nós nunca tínhamos visto. Isso é igreja. E somente o Senhor é que entende isso. E agora poder ver os meus irmãos interagindo aqui através da internet. Eu quero te louvar por essa ferramenta que o Senhor permitiu que pudéssemos usar para alcançar os nossos irmãos. E cada um deles, em suas casas, estão nesse instante em sintonia. E nessa hora a igreja aparece. Porque agora nos reunimos como igreja. Estamos sintonizados como igreja. E eu quero louvar ao Senhor por isso. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe os meus irmãos e nesse instante abre a nossa mente para compreendermos um pouco mais da Tua palavra. Te louvo por tudo. Agradecido pela vida do meu amigo pastor Ivan, que já está em casa. Oh Deus, clamamos a Ti, o Senhor ouviu as orações e ele pode agora estar em casa, ainda que isolado da sua família, passando por esses dias, mas estar em casa é tudo de bom. E eu quero Te louvar pela vida dele e agradecer porque o Senhor ouviu as nossas orações e pedir que o Senhor continue trabalhando na restauração completa do Teu servo. Te louvo mais uma vez pela chegada da Júlia. Te louvo, ó Deus, porque a Alessandra, a Júlia já estão em casa e estão bem. E essa anemia vai passar porque o Senhor é poderoso para completar a obra que o Senhor já começou a fazer. Então a Alessandra pertence ao Senhor, está em Tuas mãos e o Teu poder há de penetrar nesse instante ali
na corrente sanguínea dela e fazer um milagre para que logo ela esteja restaurada e recuperada. Eu creio nisso. E os meus irmãos que estão orando comigo também creem. E nós concordamos com esse pedido. Ó Pai, fala aos nossos corações nesta manhã e nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus amados, meus queridos irmãos. Analisamos na semana passada Hebreus capítulo 12. E nós vamos retornar nesta manhã justificando por que a igreja deve praticar a disciplina. Por que a igreja deve praticar a disciplina? E, na sequência, vamos começar hoje de manhã a estabelecer um modelo de disciplina. Estabelecer esse modelo dentro das Escrituras. Caminharmos biblicamente no que diz respeito à disciplina. Conforme frisado na semana passada, o amor deve motivar toda a disciplina na igreja. Você ama? Então discipline. Agora, é de se entender que disciplina não é um termo que a cultura compreenda. O movimento de amor em direção à disciplina não é algo que a nossa cultura assimile. Mas a pergunta é, você concorda que a Bíblia ensina sobre disciplina? Então, você pode até não concordar com a Bíblia, mas que ela ensina sobre disciplina, ela ensina. Você é livre para discordar até da Bíblia. No entanto, você não vai mudar o que a Escritura nos ensina. E aí, essa disciplina, eu quero que você grave algo hoje de manhã. Essa disciplina, ela só funciona com salvo, ok? Acompanha comigo aí uma lógica muito clara. Uma sociedade onde os filhos não se submetem mais aos seus pais. E é como sempre, eu tenho que abrir um parêntese aqui, porque nessa queda de braço, a culpa está sempre nos pais. Eu sempre converso com a Anne, quando a gente começa a debater algum assunto no que diz respeito à educação de filhos, e quando os filhos começam a agir de forma diferente com os seus pais, começam a confrontar os seus pais, algo que eu sempre digo para a Anne, eu falo, Anne, quem tem culpa disso? Os pais, não são os filhos. Os pais cedem tanto em tantos momentos que hoje, desculpe aqui a minha expressão, mas de tantos pais cederem, nós podemos dizer que hoje é o poste que está fazendo xixi no cachorro. As coisas inverteram. Então nós vivemos numa sociedade onde não há mais respeito e não há mais submissão. Os alunos não se submetem mais aos seus professores. Nós vivemos uma situação onde, infelizmente, as coisas se inverteram na sociedade. Parece que tudo virou de cabeça para baixo. Logo,
a disciplina, ela só funciona com o salvo. Por quê? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. É um versículo muito conhecido. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu estou usando esse versículo para justificar que a disciplina só vai funcionar com salvo. A disciplina só vai funcionar com crente. Porque a sociedade, ela traz para nós uma visão completamente equivocada com respeito à submissão. Então, somente o crente, o salvo, vai se submeter à palavra, e ao se submeter à palavra, ele vai se submeter à autoridade dentro de uma comunidade cristã. Uma nova criatura. Eu preciso de novidade de pensamento, novidade no entendimento, novidade na compreensão, novidade no meu linguajar, novidade em minhas atitudes. Tudo é novidade para o salvo. Ou seja, há uma transformação constante. E aí vocês vão entender isso melhor sobre disciplina ao caminharmos mais hoje de manhã. Todos aqueles que estão em Cristo, eles obrigatoriamente tem que haver uma novidade de vida, não tem jeito. Não dá para ser salvo e viver do mesmo jeito. Não dá para ser crente e viver da mesma forma. Logo, o que me levará a me submeter a uma disciplina bíblica é a transformação pelo poder do Evangelho. Então, não dá para ser salvo e ser do mesmo jeito. Continuar do mesmo jeito. Ok? Espero que você esteja caminhando comigo até aí. Essa renovação de mente, essa renovação de entendimento, essa renovação, ela só se dará mediante o novo nascimento. A Bíblia diz que precisa nascer de novo. Lembra quando o Senhor Jesus explica isso para Nicodemos e ele diz: mas como vou voltar de novo ao ventre da minha mãe e nascer? Não dá para voltar ao ventre da mãe. Mas vai precisar mudar totalmente a bagagem. Quando você começa a viver ou se torna um discípulo, um seguidor de Jesus, é obrigatória a mudança de atitude. Ok? Então eu estou usando esse texto e usando esse tempo para justificar com você que a disciplina, ela só funciona com salvo, ela só funciona com crente. E nós estamos aí num divisor de águas muito sério. Porque nesse momento se divide dentro de uma comunidade aqueles que são frequentadores, mas não são discípulos. São frequentadores, mas não nasceram de novo. São frequentadores, mas não experimentaram o que está em 2 Coríntios 5,17. Ou seja, eles não estão em Cristo.
Eles estão em uma comunidade, eles aprenderam a cantar as músicas da comunidade, eles aprenderam a orar bonito no meio da comunidade, eles aprenderam a dar aula na escola dominical na comunidade, eles aprenderam a pregar dentro de uma comunidade. Tudo isso dá para se aprender tranquilamente. Mas não houve um novo nascimento. Ele não se fez novo. Quando chegar uma necessidade de disciplina, haverá um choque. Porque essa pessoa, ela aprendeu a conviver no meio de uma comunidade como se fosse um crente. Mas uma das coisas que vai demonstrar se essa pessoa é salva ou não é quando ela necessitar de submissão. Ok? Então, tudo isso que eu falei aqui, usando esse texto e poderia usar tantos outros, é somente para justificar que a disciplina, ela só funciona com salvo. Ela não vai funcionar com o frequentador da igreja. E aí você vai encontrar pessoas pulando de galho em galho. Eu já disse e continuo frisando, não é frase minha, eu vi isso no Facebook outro dia e até compartilhei em nossos grupos da igreja, dizendo que as pessoas hoje não mudam de vida, elas mudam de igreja, ok? Elas mudam de comunidade. Qualquer ensino ou qualquer pregação que venha confrontar o pecado dessa pessoa, o que deveria, o que se espera de alguém salvo, o que se espera de alguém que vive uma novidade de vida, é que essa pessoa pegue esse ensino, traga para a sua vida, veja o que precisa ser mudado e daí para frente há uma transformação, porque nós vivemos uma transformação constante, dia a dia. Então, ao sermos confrontados pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, eu não mudo de comunidade, eu não mudo de endereço, eu mudo de vida. Ok? Então, entendido isso, podemos caminhar mais um pouco? Eu sei que isso são doses homeopáticas. A cultura que estamos inseridos, muitas vezes não permite nem que eu aceite isso que eu estou dizendo. Na semana, preparando essas aulas, é conflitante para mim. Porque nós não temos essa cultura. Mas é para onde precisamos caminhar. Logo, se esse novo nascimento me levará como nova criatura a me submeter àquilo que diz a palavra de Deus, logo, a igreja, ela deve praticar a disciplina. Por quê? Eu vou te dar alguns itens aqui. Por que a igreja deve praticar a disciplina? Primeiro, porque a disciplina, ela é bíblica. Ela não é uma decisão de alguém apenas, ela é bíblica. Ok? Segundo, por que a igreja deve praticar a disciplina? Porque ela é uma implicação do Evangelho. Não existe Evangelho sem disciplina. A disciplina é uma implicação do Evangelho. Terceiro, por que a igreja deve praticar a disciplina? Porque a disciplina promove a saúde da igreja. Uma igreja sem disciplina, ela não é uma igreja saudável. E uma igreja que não é saudável, ela não se multiplica. E uma igreja que não se multiplica, ela não está demonstrando maturidade. Então, a igreja deve praticar a disciplina porque ela promove a saúde da igreja. Outro, a igreja deve praticar a disciplina porque ela ilumina e aperfeiçoa o testemunho da igreja
perante as nações. Lembra que falamos semana passada? As pessoas não estão lendo a Bíblia, elas estão lendo a sua vida. Então, a igreja deve praticar a disciplina, porque ela ilumina e aperfeiçoa o testemunho da igreja perante as nações. A igreja deve praticar a disciplina, porque ela alerta os pecadores sobre um julgamento ainda maior que está por vir. A igreja alerta os pecadores sobre um julgamento ainda maior que está por vir. E o salvo sabe disso. E quanto mais agora que o tempo se aproxima. E por último, no entanto, o mais importante, a igreja deve praticar a disciplina, porque ela protege o nome e a reputação de Jesus Cristo na terra. Ela protege o nome e a reputação de Jesus Cristo na terra. E antes que você esperneie, aí do outro lado, deixe-me justificar. Jesus, acompanhe o meu raciocínio, ele vinculou o seu nome à igreja. Não há lugar na terra que use tanto o nome de Jesus e que tenha esse vínculo com o nome de Jesus, senão a igreja. A igreja é o único lugar onde o nome de Jesus está totalmente vinculado. Quando nós nos reunimos, é em nome de Jesus. Quando oramos ao nosso Deus, é em nome de Jesus. Quando prestamos um culto, fazemos isso em nome de Jesus. Então você consegue perceber a importância que tem o seu testemunho por estar totalmente vinculado ao nome de Jesus? Ele provou, por meio da vida do Israel do Antigo Testamento, que fará o que for preciso para proteger o seu nome. Toda vez que Deus era desafiado, ele vinha através do seu povo Israel e promovia outra vez o seu nome, o Deus de Israel. E hoje, ele entregou essa função às igrejas. A igreja tem a função de proteger o nome de Jesus Cristo perante as nações. E deixe-me dizer uma coisa, quer gostemos ou não, nós sempre seremos a referência do mundo para que ele tire suas conclusões a respeito de Jesus. Você percebe a responsabilidade que você tem como membro de uma igreja, como membro da Igreja de Cristo? A responsabilidade é muito grande. Nós temos uma responsabilidade tremenda. Nós carregamos, expressamos, propagamos diante das nações o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então toma muito cuidado. Você não é qualquer um. Você tem uma responsabilidade, porque você é referência para o nome de Jesus
Você já tinha parado para pensar nisso? A forma que as pessoas banalizam o nome de Cristo, e quando você participa das piadinhas sem graça sobre Jesus, você está prestando um desserviço ao Evangelho. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Logo, a disciplina na igreja, em essência, ela consiste em assegurar que os representantes de Jesus na terra representem somente Jesus e não outra pessoa. Então, quando a igreja trata meu irmão, minha irmã, a sua vida em disciplina, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso, insisto, que a disciplina na igreja, ela só serve para o salvo, só para o crente. E tanto só serve para o salvo que ela só funciona na igreja. Se você não faz parte de uma comunidade, você não está sujeito à disciplina de uma igreja, você não está submisso a isso, você está à toa andando por aí. E como disse no começo da nossa aula hoje de manhã, não existe membro fora do corpo. Isso é uma anomalia. E o membro fora do corpo, quando acontece de um dedo ser cortado, onde uma mão é cortada, se coloca no gelo e rapidamente precisa correr para conseguir implantar de novo antes que morra. Então, se você vive hoje fora de uma comunidade dos santos, você é uma anomalia e está prestes a morrer. Escreva o que eu estou te dizendo. Porque a necessidade de estar ligado a um corpo não é opcional, é bíblico. Você pode espernear, não gostar, não concordar, paciência, respeito e continuamos caminhando. Mas a necessidade de estar vinculado a uma comunidade é a necessidade que o membro tem de estar ligado a um corpo. Ok? Então, se você está ligado a um corpo, você estará sujeito à disciplina dentro desse corpo. Logo, nós vamos partir para o que eu disse no começo, estabelecendo um modelo. Se a disciplina da igreja consiste em proteger o nome de Jesus, a pergunta é: qual a melhor estratégia que devemos buscar? Se eu e você temos a responsabilidade de proteger o nome de Jesus diante das nações, qual a melhor estratégia que devemos buscar? Simples. Essa disciplina, ela não deve ser baseada nos pensamentos do pastor. Não é como o pastor quer. Não é como o pastor diz. Não é do jeito dele. Então, a estratégia não está baseada no pastor. Essa estratégia não está baseada na autoridade da liderança. Quem é crente mais antigo do que eu, sabe, vai lembrar, e eu já comentei isso aqui na igreja, de como que nós crescemos como crianças na igreja com o maior pavor da autoridade que era dada aos diáconos da igreja. Diáconos, presbíteros, esses homens eram tomados numa posição de semideus. Quantos pastores que sofreram na mão de certos diáconos? Você vai concordar comigo. E pastores que depois vão ouvir isso vão talvez lembrar de muitas histórias. Que os diáconos trabalhavam ali a vida do pastor e eles é que decidiam.
Então, a estratégia de disciplina na igreja não está baseada no diaconato da igreja. Não é a autoridade, não é a liderança da igreja que vai usar a sua autoridade para definir a disciplina na igreja. Claro que não. Então, essa estratégia, ela não é pastoral, ela não é do diaconato, do presbitério. Essa disciplina na igreja é uma estratégia vinda diretamente de onde? Das Escrituras. Então, onde precisamos buscar isso? Precisamos buscar os princípios bíblicos da disciplina. Princípios bíblicos. Não é como o pastor quer, não é como o diácono quer, não é como os irmãos querem. Ok? Não é como que a assembleia reunida resolveu. Não, é aqui. Tem que estar aqui. Então, nós vamos começar hoje estabelecendo um modelo dentro dos princípios bíblicos da disciplina. Essa disciplina nada mais é do que uma das partes do processo de discipulado. A disciplina, ela corrige o pecado e aponta ao discípulo o melhor caminho. Quando nós pensamos em disciplina, e eu quero tirar esse protótipo da sua cabeça, toda vez que pensa em disciplina, a gente logo pensa em como é que vai agir, coagir, e chacoalhar, e combater. Não é isso. A disciplina está totalmente ligada ao discipulado. Ser discipulado, entre outras coisas, é ser disciplinado. Ou seja, um cristão é discipulado por meio da instrução e da correção. Então, tira da sua cabeça hoje de manhã essa imagem monstruosa da disciplina. E entenda que a disciplina, quando falamos semana passada em Hebreus, capítulo 12, onde o Senhor mostra que a disciplina é para o bem. Logo, se a disciplina é para o bem, essa disciplina vai trazer correção e trazer saúde para aquele que está sendo disciplinado, dentro do discipulado. Eu quero usar um exemplo aqui, e como a gente usa muito exemplo na classe, e quando eu estava preparando esse material, eu lembrei logo de você, Sérgio Moche, Sérgio Taveira. Por que eu lembrei de vocês? E de outros professores da nossa igreja, tá? Acho que o Sérgio Moche está aí nos ouvindo. Dá um joinha aí, Sérgio, para eu saber que eu ia fazer a pergunta para você na nossa classe. Mas aí, vou fazer a pergunta aqui. Dá um joinha aí, Sérgio, se você estiver conosco. Ou o outro Sérgio, o Sérgio Taveira também. Vocês seriam as pessoas usadas hoje de manhã na classe. E eu vou usar mesmo aqui online. E eu pensei no Sérgio Mocho como professor de matemática. Ok? Então, Sérgio, você vai dar uma aula de matemática. E aí você explica a lição lá de matemática certinha. Quando você explica a lição, nós vamos chamar isso de instrução. Ok? Quando você está dando uma aula de matemática, nessa lição de matemática é instrução. É quando o professor explica a lição. E aí o professor ele passa um exercício para o aluno. E o aluno faz o exercício.
E aí, ok, Sérgio Mochi, e aí quando esse exercício é trazido, o professor vai corrigir o exercício. E aí o Sérgio está lá corrigindo o exercício, e o Sérgio então ensinou lá que 2 mais 2 é igual a 4. Eu acho que ainda é, né? Não sei, estão mudando tanta coisa. E aí você passa o exercício para o aluno, e o aluno lá vai e coloca 2 mais 2, 5. Então você, Sérgio, deu a instrução e agora vai fazer a correção. Nessa correção, você vai então explicar para esse aluno que ele errou e que 2 mais 2 é 4. Então você explica de novo para o aluno e corrige ele. Agora, Sérgio, o que é que você diria se esse aluno olhasse para você e dissesse: não, professor, eu não concordo? Minha pergunta é: o que é que você pode fazer, Sérgio, nesse momento com esse aluno? Resumindo, você deu a aula explicando como que você chegou a 4 somando 2 mais 2. Você então deu a tarefa para esse aluno e ele então escreve lá e devolve a tarefa 2 mais 2, 5. Você então vai corrigir esse aluno. E quando você vai corrigir esse aluno, ele vai dizer para você: eu não concordo. O que é que o professor faz? Mais uma vez o professor vai ensinar. E o aluno diz: eu não concordo. Eu sei que todos vocês que estão aí acompanhando vai dizer: mas isso é absurdo. Até então ele não sabia que 2 mais 2 era 4. Se o professor disse para ele que 2 mais 2 é 4, então dali para frente ele tem que dizer que 2 mais 2 é 4. Isso não é a lógica? Agora aperta o cinto aí. Segura aí a peteca. Não é justamente isso que eu e você fazemos com a Escritura? Veja se na prática não é isso que acontece em nosso meio. A palavra é ensinada, a palavra é demonstrada, e na hora de colocar em prática, nós erramos. E isso é natural. Lembra? Nova criatura? Aquele que está em Cristo? Tudo se fez novo. Tudo é novo para você. Tudo é novo para mim. Então, quando essa palavra é ensinada para mim, e quando chega então o exercício dessa palavra, eu preciso permitir ser corrigido por essa palavra. Mas quando eu vou ser corrigido por essa palavra, a frase mais comum: eu não concordo. Mas como assim? Eu não sabia, agora eu fui ensinado. E ao ser ensinado, exige-se mudança. Mas na hora de mudar, eu vou dizer: eu não concordo, eu não aceito. Essa não é a frase mais comum que nós ouvimos? Existe um costume centenário de se referir à disciplina como formativa. Formar através do ensino e depois corretiva. Corrigir por meio da repreensão. Mas quando olhamos para o discipulado,
ensino e correção sempre vão andar juntos. Quando olhamos para o discipulado, não dá para separar uma coisa da outra. Eu vou ser ensinado e corrigido. Ensinado e corrigido. Ensinado e corrigido. Então, ao observarmos os princípios bíblicos, eu quero que você tenha em mente em que a disciplina sempre servirá para a correção daquilo que foi ensinado. E isso é discipulado. Ok? Não vai dar tempo para vermos tudo hoje. E eu já sabia disso. Porque nós vamos caminhar visando dentro dos princípios bíblicos, e aí você já tem o spoiler da próxima semana. Vamos caminhar observando a visão de Jesus sobre a disciplina. Isso vamos tratar ainda hoje, olhando lá para Mateus 18. Mas antes que você vá para lá, só para você ter já um spoiler para alimentar aí a sua mente durante a semana. Já que a ideia é observarmos princípios bíblicos, então nós vamos caminhar o seguinte. Vamos observar a visão de Jesus sobre a disciplina, em Mateus 18. Vamos observar a visão dos apóstolos sobre a disciplina. E aí vamos olhar Paulo, vamos ver Gálatas, vamos ver Efésios, vamos ver Tito, vamos ver 1 Tessalonicenses, as cartas de Paulo, observando a visão do apóstolo Paulo sobre a disciplina. A visão do apóstolo João sobre a disciplina. Vamos trabalhar 2 João. Vamos olhar a visão de Pedro sobre a disciplina, voltando lá em Atos capítulo 8. Ok? E vamos gastar um pouco mais de tempo observando a disciplina em Corinto. Vamos trabalhar 1 Coríntios 5. Ok? Vamos ter muita Bíblia. Agora, hoje e o próximo domingo. E talvez o outro ainda. Já que eu disse para você, hoje de manhã, que a melhor estratégia tem que ser a Escritura, então nós vamos caminhar observando os princípios bíblicos. Já que eu disse para você que não interessa o que o pastor Renato acha, o que os diáconos pensam, o que a Assembleia decidiu, o que a igreja reunida, isso não interessa. Interessa o que nos diz a Escritura. Então agora vamos caminhar dessa forma, estreitando mais, buscando os princípios bíblicos. Ok? Então nós vamos lá para Mateus, capítulo 18, porque lá nós vamos observar a visão de Jesus sobre a disciplina. Vamos começar olhando a visão de Jesus sobre a disciplina. Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17. Temos andado muito nesse texto e você vai mais uma vez caminhar comigo nele, nesse finalzinho da nossa aula hoje de manhã. Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17, você já conhece, alguns já até decoraram, eu acho, mas nós vamos ler mais uma vez Mateus 18, 15 a 17. Está aí? Bíblia aberta, celular ligado, aplicativo aberto. Vamos lá? Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir,
leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas. Algumas traduções vai dizer 2 testemunhas. Para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Qual é a visão de Jesus aqui sobre a disciplina? Em uma análise mais superficial, Jesus foca 2 pontos aqui. E que é o ponto que a gente vai frisar sempre. Até porque hoje eu insisti com você em trazer a disciplina dentro do programa de discipulado. Até porque eu insisti com você que a disciplina ela é usada como correção. A disciplina, ela ensina e corrige. Então, numa análise mais superficial desse texto, Jesus foca em 2 pontos. Primeiro lugar, e é o ponto que estamos batendo o tempo inteiro, é que o pecador se arrependa. Isso permeia todo o texto. Ele já começa dizendo, vai a seu irmão, repreende-o, e se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E esse te ouvir aqui significa arrependimento. E em segundo lugar, o número de pessoas envolvidas precisa ser o mínimo necessário para produzir arrependimento. Então, 2 pontos aqui na análise, observando a visão de Jesus sobre a disciplina. Primeiro, Jesus visa ensinando aqui simplesmente e tão somente o arrependimento. Segundo, Jesus visa aqui o envolvimento de um mínimo de pessoas para que essa pessoa se arrependa. Então, Jesus não é aqui aquela ideia que você talvez tenha de que quando o irmão peca, quanto mais você expõe, melhor. Não. Jesus aqui, ele nos instrui insistentemente em que você vai e trata você e ele, resolveu, acabou. Fofoca nunca foi a ênfase dada por Jesus. Você e ele só. Então eu vou insistir com você hoje de manhã, olhando aqui como Jesus está trabalhando esse contexto. Ele está nos mostrando que, primeiro, o foco, a visão, o objetivo, o alvo aqui é arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, quando eu e você pecamos e o nosso irmão vem a nós e eu fico todo espinhado e eu vou mudar de igreja e não fale mais comigo, eu não quero que você toque nesse assunto, você está indo contrário ao ensinamento de Jesus. Jesus diz que se eu pequei, se você pecou, o irmão deve ir ao outro, trata isso, resolve e encerra. E como é que se resolve e encerra? É quando aquele irmão se submete à palavra de Jesus. Observe o que eu estou te dizendo. Disciplina é para crente, disciplina é para salvo, porque somente o crente, somente o salvo se submete. Aquele que não se submete, aquele que esperneia e aquele que espirra, tire a sua conclusão com respeito à salvação dessa pessoa. Ok? Então, primeiro, o alvo de Jesus na disciplina é arrependimento. Segundo, esse arrependimento, Jesus insiste em que esse arrependimento se dê com o envolvimento do mínimo de pessoas. Observe como é o processo. Você e ele só.
Não conseguiu? Uma ou duas pessoas. Não conseguiu? Aí agora não tem jeito. Agora, por que Jesus usa essa expressão? Nas entrelinhas desse ponto, ou desses pontos, está a convicção mais profunda de que a igreja deve ser diferente do mundo. Aqui é uma ênfase de que cristãos não devem viver como pagãos e publicanos. E aí nós temos um choque. Principalmente no que diz respeito à nossa sociedade. Sabe por quê? Porque o errado virou certo. Aquilo que era pecado para o mundo hoje, para a sociedade, não é mais. E tem muitos crentes achando isso. Deixe-me usar um exemplo com você. E aqueles que talvez tenham aí de 40 para cima, vai concordar comigo. Havia uma época de que quando uma jovem engravidava sem casar, e eu vou dizer para você que nem usava essa expressão, ficou grávida sem casar, não. Vocês vão rir aí talvez, porque você já deve ter ouvido essa expressão, a filha de fulano se perdeu. Você já deve ter ouvido isso. Se não, já falou isso. A filha de fulano se perdeu. Aquilo para a família de fulano era uma vergonha. Aquela jovem, às vezes, era mandada para morar com uma tia longe, com um tio distante, em algum outro lugar, para ganhar o seu bebê lá. E a igreja lidava com isso, exceto alguns exageros, mas a igreja lidava com isso como pecado. Por que eu digo que é um choque hoje a disciplina na igreja? Porque hoje a jovem tem relação sexual antes de se casar. Faz de tudo para não engravidar. E ela quer ter um casamento igual à jovem pura que se guardou. E quando essa jovem engravida, a igreja se reúne para proclamar a chegada de uma criança. A mulherada da igreja se reúne para fazer um chá de bebê. Há uma festa ao redor disso. Porque para muitos crentes isso deixou de ser pecado. E enquanto o Senhor Jesus ensina que a coisa deveria ser tratada ali entre poucas pessoas para cuidar daquela pessoa que pecou, é o termo usado. Hoje não. Hoje se expõe na internet e todo mundo curte. E essa pessoa em pecado ganha um número enorme de seguidores. E eu estou quase ficando maluco quando eu começo a observar tudo isso. Porque é o oposto àquilo que Jesus ensinou. O que era pecado aqui na época de Jesus, continua sendo pecado hoje. E a igreja não quer mais tratar assim. A igreja continua com a responsabilidade de defender o nome desse Jesus.
E como é que a igreja defende o nome de Jesus, sendo aquilo que ela não está querendo mais ser? Diferente. Ela não age mais como os pagãos, publicanos, não. Ela é uma igreja. E ela carrega o nome de Cristo. Quando você hoje defende a Escritura, você está errado. É isso que o mundo diz. Então, se nós estamos aqui começando logo, observando a visão de Jesus sobre a disciplina, nesse texto de Mateus 18, 15 a 17, duas coisas eu quero que fique claro para você hoje de manhã. Primeiro, a disciplina de Jesus é visando aqui o arrependimento. E o arrependimento do pecador não depende do pastor, dos diáconos, dos presbíteros, da igreja, dos irmãos. Não, quando o pecador é confrontado com a verdade, ele precisa decidir se vai se arrepender e se submeter à Escritura, ou se ele vai usar Sérgio Moche, mesmo o professor dizendo que 2 mais 2 é 4, ele simplesmente vai dizer, não concordo. Quando esse pecador não se submete e não se arrepende, olha o foco de Jesus. Ele continua insistindo. A disciplina não é aquela que desiste. Eu sei que na escola vai dizer, olha, 2 mais 2 é 4, eu sou o professor, estou te ensinando. Você não quer concordar, paciência, ponto final. Mas a disciplina não é assim. Olha o que Jesus faz. Jesus não diz ponto final. Jesus fala assim, não, faz o seguinte. Chama 2 ou 3 testemunhas. Como os leitores judeus de Mateus teriam interpretado isso aqui? Como os leitores judeus de Mateus teriam interpretado? Eu vou te dizer. Pagãos, aqueles que não pertenciam à comunidade da aliança, é pagão. Não pertence à comunidade da aliança, é pagão. Publicano, aquele que havia traído a comunidade. Lembra, eu falei aqui uma das aulas nossas, né? Publicano geralmente era um judeu que cobrava impostos dos seus irmãos judeus e vivia em comum acordo com os romanos. Então, um judeu lendo Mateus, está muito claro. Pagão é aquele que não pertence à comunidade da aliança. Publicano é aquele que traiu a comunidade, portanto está fora dela. Simples assim. Segura aí. Ou seja, os membros da igreja devem viver de modo diferente do mundo. E se depois de uma série de advertências, seguindo os passos do processo, não houver arrependimento, eles devem ser excluídos da comunhão. Calma. Ainda bem que você está em casa e está sentado. E ainda bem que eu estou longe de você. Não quebre seu aparelho. Mas a visão de Jesus é a insistência no arrependimento até um ponto. As 2 ou 3 testemunhas, e Jesus traz isso lá do Antigo Testamento, para o judeu era muito comum isso. 2 ou 3 testemunhas para corroborar o fato. Os passos são esses. Houve arrependimento? O texto é claro, ganhaste teu irmão. Que alegria.
Já pensou que bênção se nós começarmos a justamente olhar a visão de Jesus sobre disciplina e colocar isso aqui em prática? Você pecou. Você está errado. E ao ser confrontado pela Escritura, e o seu irmão disser, meu querido, a Bíblia diz isso e você está agindo assim. E você fala, poxa, realmente, que pisada na bola, eu me arrependo, me perdoa, Senhor, me perdoe, meu irmão, me perdoe. Olha que bênção, olha o que Jesus diz, ganhaste teu irmão, ganhaste, dá aqui um abraço, ganhaste teu irmão. Uma pedra em cima disso, encerrou-se, bola para frente, vamos proteger o nome de Jesus. Ninguém nem sabe disso, está resolvido. Mas alguns ainda não vão se submeter. A carne vai levantar. E Jesus, já sabendo, a instrução é 2 ou 3 testemunhas. Meu irmão, você não ouviu o que ele disse? Olha o que a Bíblia está dizendo. Meu irmão, a Bíblia diz isso, vamos consertar isso. Ah, sim, realmente, eu não dei importância a esse irmão, mas agora vocês estão aqui como igreja. E isso é demonstração de amor. E eu errei, eu me submeto. Olha que bênção. Ganhaste teu irmão. Ganhaste teu irmão. Façamos um culto aqui. Vamos adorar o Senhor, vamos orar, glorificar o nome do Senhor. Estamos juntos, nós somos igreja. Ganhaste teu irmão. Mas alguns ainda não vão se submeter. E Jesus, então, diz-o à igreja. Eu não sei se está assim na sua Bíblia, eu espero que sim. Porque tem um intervalo aqui, no versículo 17. Diz-o à igreja. Pronto. Agora, esse também recusar a ouvir a igreja, esse também recusar a ouvir a igreja, tem um parêntese aí. Tem uma lacuna, que é o momento em que a igreja vai se reunir para chamar esse irmão ao arrependimento. E aqui deixa eu abrir um parênteses com você, meu irmão. A igreja não reúne para votar se esse irmão é desligado ou não. A igreja não se reúne para que cada um dê o seu ponto de vista. A igreja não se reúne para que todos digam o que é que eu acho. Não é isso. Jesus disse, dize-o à igreja, comunica à igreja. Esse irmão pecou. Eu já conversei com ele, ele não aceita. Eu já levei 2 ou 3 pessoas que estão aqui para conversar com ele, ele não aceita. Irmão, agora como igreja, nós estamos reunidos para dizer ao irmão que em amor nos ouça. A palavra de Deus diz isso, irmão, vamos corrigir, nos ouça como igreja. É o modelo. Se esse irmão diante da igreja vai dizer, eu reconheço o meu pecado. E eu estou aqui pronto a consertar, a resolver. Ei, irmãos, que final de culto, hein? Que final de culto! Melhor que isso, só o céu. Onde todos juntos vamos abraçá-lo e dizer, irmão, louvado seja o Senhor, que os seus olhos foram abertos e agora você reconhece diante de Deus, das Escrituras e desse corpo chamado igreja, e nós estamos agora juntos para reparar, para consertar. Conta com a gente, e essa igreja em lágrimas, em oração, louvando a Deus, encerra-se o assunto. Não se vota, não é uma assembleia, no sentido de tratar como uma sessão, não é isso. É a igreja sendo igreja. Ganhaste teu irmão.
Observe, a ênfase sempre é: ganhaste teu irmão. Nós não queremos. Agora, o problema é que muitos que chegam nessa situação, eles se colocam como vítima. E o Senhor o chama de pecador. Não que os demais não sejam. Mas não é uma vítima da sociedade, não é uma vítima do diabo, não é uma vítima da carne, não é isso. Ele simplesmente se deixou levar pelo mundo, pela carne, pelo pecado, e agora precisa ser reajustado. E ao ser reajustado, que bênção, ganhaste teu irmão. Por isso eu disse no começo da aula que isso só acontece com crente. Porque ao chegar nesse ponto de levar a igreja se dividiu. Os bastidores da igreja já virou um zum, zum, zum. E agora a igreja está errada, o diácono errou, o presbítero está errado, o pastor está errado, e vamos agora discutir. Olhe o programa que Jesus coloca aqui, olhe o processo que Jesus coloca aqui, olhe o modelo que nós temos. Nós queremos ganhar o irmão. Agora, eu sei que nosso tempo está bem avançado hoje e eu quero já estou indo para encerrar aqui. Mas o texto nos diz: ganhaste teu irmão. Teu irmão. E aí eu quero colocar o dedo na tua ferida, meu querido. Isso só funciona com irmão. Ok? Tem que primeiro ser irmão. Ah, pastor, você não pode julgar. Essa fase já passou, você sabe disso. Você que é de Vila São Jorge, Jardim Fortaleza e Cidade Tiradentes, essa fase já passou. Nós não estamos julgando ninguém. Eu estou dizendo que isso aqui só funciona com o irmão. Sabe por quê? Porque o irmão se submete. Se submete o quê? Ao pastor, à igreja? Não, ele se submete à Escritura. E quando a igreja caminha pela Escritura, não há problema. Então, antes que você saia tentando tomar partido daquele que está em pecado, primeiro busque essa pessoa, leve a Escritura e veja se ele se submete. Porque dentro de uma igreja nós nunca vamos decidir quem está certo ou quem está errado. Numa igreja nós vamos caminhar olhando para a Escritura. E então, qual é o final de tudo isso? Levando a igreja, se ele ouvir, aleluia. Mas se não ouvir, Jesus vai dizer, trata-o, considera-o gentil ou publicano. Algumas traduções vai dizer pagão. Agora, por que o Senhor diz isso? Porque os membros da igreja, eles devem viver de modo diferente do mundo. E se o crente, o salvo, ele está andando de uma forma parecida com o mundo, ele é confrontado pela palavra de Deus, qual é a tendência? Correção. Ele volta para o caminho outra vez. É assim que funciona. Agora, se ele, depois de uma série de advertência, seguindo os passos do processo, se não houver arrependimento, não tem outro jeito. Porque a questão aqui, irmãos, é se o indivíduo está arrependido. Porque se ele está arrependido, ele deve ser tratado como irmão ou irmã. Porque quando estiverem diante de pessoas que declaram com os lábios representar Cristo, mas vivem de modo contrário a isso, as igrejas devem tomar uma decisão. A partir do momento que a pessoa não se submete à Escritura, me perdoe, não é meu irmão, não é minha irmã. O meu irmão e a minha irmã se submete
e se arrepende. Essa é a ênfase. Então Jesus nos deixa aqui um modelo que eu estou chamando hoje de manhã de a visão de Jesus sobre a disciplina. Essa é a visão. Qual é o objetivo? Arrependimento. Então, não é expor, não é escrachar, não é diminuir, não é menosprezar, não é humilhar. Se você tiver com tudo isso na sua cabeça, dobre o seu joelho e vai falar com o Senhor. Não é. A visão é arrependimento. E quem está livre do pecado? Nós continuamos no mundo que nos leva a isso. Agora, como a igreja trata o pecado, é que mudou. E hoje, as pessoas querem ibope. E elas expõem o seu pecado. E quanto mais likes tiver, mais o diabo está aplaudindo. Mas se você pertence a uma comunidade, você tem uma responsabilidade. Você precisa proteger o nome de Jesus Cristo. Por isso, nós seguimos a Escritura. Semana que vem, nós vamos ver a visão dos apóstolos sobre a disciplina. E aí vamos trabalhar com Paulo, Pedro e João. Qual a visão dos apóstolos sobre a disciplina? É como eu disse para você, eu vou insistir, não interessa seu pensamento, o meu. Não interessa a minha ideia, a sua. Meu ponto de vista, o seu. Aqui não vai funcionar. É o que a Escritura diz. Então nós vimos hoje, nesta manhã, a visão de Jesus sobre a disciplina em Mateus 18. E vamos ver, na próxima semana, a visão dos apóstolos sobre a disciplina, olhando para Paulo, João e Pedro. Ok? Deus abençoe, meus irmãos. Espero ter contribuído mais um pouco nesse caminhar nosso, ainda virtual, online, sei lá, a gente vai se adaptando aí, e eu espero que possa ter edificado a sua vida, eu espero que possa trazer para você um pouco mais de entendimento, e eu quero realmente dizer para você hoje de manhã, crente, servo de Deus, salvo no Senhor Jesus Cristo, não compactue com o pecado. Levante, confronte, siga o que a Bíblia diz e defenda o nome de Jesus Cristo. Porque é nesse nome e por esse nome que nós estamos aqui nesta manhã. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo e, como disse, vocês que visitaram nossa igreja e que estão assistindo, aí a irmã Marluce, o seu esposo, o Diego, Amanda, Daiane, Bento, Doris, Vinícius, Lisandra, Kaique, o Sérgio, Rodolfo e Luciene, irmão Roberto, marido da Messia, Emerson, Marisa, Arlene e a sua filha. Se vocês estiverem conosco, nos ouvindo, ou não, ou vai ouvir na semana, eu vou entrar em contato com vocês, porque nós queremos começar na próxima segunda, se o Senhor assim permitir, à noite, nós vamos abrir uma classe de integração, vamos ver a melhor ferramenta para fazermos isso. Não será uma live, não será aberto para todo mundo, e será uma forma de vocês também interagirem, então tirar dúvidas, perguntas, uma sala que nós queremos trabalhar sobre membresia e sobre a questão de integração de vocês aqui em nossa igreja, aqueles que querem, é claro, ok? Não é forçado. E se você nos ouve hoje, está aí sem igreja, andando para um lado e para o outro, e se essa mensagem, esse estudo falou ao seu coração, entre em contato, você também poderá participar dessa classe de integração, se envolver e estar membrando nessa igreja ou em outra igreja que seja mais próxima de você ou que você se identifique. Ok? Nessa oração, nesta manhã, queremos lembrar da irmã Eunice, que fez aniversário no dia 30
Eu sei que vários irmãos aí ligaram para ela. Ela não tem internet, ela não tem celular, ela não está acompanhando os cultos, mas nós temos ligado para ela constantemente. Eu sei que muitos irmãos ligaram para ela no dia do aniversário. Então, a irmã Eunice fez aniversário no dia 30, ok? E hoje a Cida do Ângelo está fazendo aniversário. Ângelo, prepara aí o almoço para a Cida. E não vou falar para você convidar a gente, porque não pode ter aglomeração. Mas se quiser mandar marmitex, nós vamos te agradecer. Manda aí com aí a gratidão aí pelo aniversário da Cida, ok? Hoje, aniversário da Cida do Ângelo. E nós vamos lembrar dessas nossas irmãs em nossa oração nesta manhã. Eu vi hoje cedo também que é aniversário do Job, já teve aqui em nossa igreja. Hoje é aniversário do Josenaldo, esposo da Romildo, lá da Praia Grande. Meu cunhado que completa aniversário hoje também. E nós vamos lembrar dessas pessoas em nossa oração hoje de manhã. Ok? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos render louvores ao Teu nome. Por esse tempo, um tempo tão especial, um tempo gratificante de caminharmos com os meus irmãos aí, meditando na palavra de Deus e crescendo mais um pouco com respeito à membresia da Tua igreja e à disciplina bíblica. Obrigado por aqueles que têm nos acompanhado e que o Senhor possa abrir cada dia a nossa mente e nos trazer de volta para a Tua palavra, para a Escritura. Ó Pai, te louvo pela vida da nossa igreja. Coloco em Tuas mãos, em Teu altar, cada um nesta manhã, em especial te louvar pela vida da irmã Eunice, que completou aniversário, pela vida da Cida, que completa aniversário hoje, te louvar pela vida do Job, colocar diante do Senhor também, Josenaldo, que completa aniversário hoje. Todos nós colocamos no Teu altar, pedindo que o Senhor derrame sobre eles bênçãos e bênçãos e bênçãos, e que eles possam prosperar cada dia para a honra e glória do Teu nome. Te oramos pedindo a Tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, o culto 18h30, com a nossa igreja, estaremos juntos, louvando ao Senhor, a nossa igreja que é responsável pelo culto. E eu quero fazer aqui um apelo, chamar todos, para que possamos ter um grande culto de adoração ao Senhor. Nós temos meditado na semana sobre a preocupação, e a pregação hoje à noite, nós temos um tema, e o tema é: não se preocupem, adorem. Então eu quero convidar você para 18h30, juntamente com os nossos irmãos aí de Jardim Adriana, irmãos de Betel, irmãos de Cumbica, Presidente Dutra, irmãos lá do Parque Continental, irmãos lá de Itaquá, irmãos de Jardim Fortaleza, Cidade de Tiradentes, irmãos. Juntos nós podemos prestar hoje à noite um grande culto para o nosso Deus. Eu quero te convidar. Vamos fazer um grande culto de adoração. Vamos adorar o Senhor. 18h30, esteja a postos. Nosso grupo de louvor estará aqui, alguns, conduzindo. Estarei trazendo a mensagem do Senhor. E aí, juntamente com meus amigos, pastores e irmãos, nós vamos caminhar nessa noite. 18h30, convido você para juntos louvarmos ao nosso Deus. Uma igreja só. Não teremos aí Adriano ou Cumbica, nada. Nós teremos uma só igreja num grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, hoje à noite, não se preocupe, adore. Então, 18h30, entra aí, nós vamos adorar juntos ao nosso Deus. Deus te abençoe, um bom domingo, em nome de Jesus.